Bem-vindos a mais um episódio de Comida Podcast. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre como se classificam os alimentos, quais alimentos você deve preferir e quais você deveria evitar. Parece uma pergunta muito óbvia, para ser sincero. Pô, sei o que tenho que evitar. Tenho que evitar açúcar, tenho que evitar gordura, tenho que evitar isso aqui, o chocolate, o docinho. Será mesmo? Será que é isso que diz a ciência? A gente vai discutir aqui em Comide. Então pega um papel, pega lápis, caso você use, tenha tablet, que a gente vai sair do raso e a gente vai realmente aprofundar nas categorias que atualmente ditam as diretrizes no mundo e no Brasil, claro. Então as minhas referências são as queridinhas de qualquer nutricionista ou qualquer estudante de nutrição, que é a Guia Alimentar para a População Brasileira, feita pelo Ministério da Saúde, em colaboração, claro, com as faculdades federais do Brasil. Eles se basearam numa nova classificação para os alimentos industriais, para os alimentos que a gente consome diariamente, que termina levando um processamento para que cheguem numa prateleira com um preço, com um pacote, com uma caixa, com um transporte que leva tudo ao seu lugar no mercado, na feirinha, onde você adquirir o seu alimento. Então, hoje, os pesquisadores, os nutricionistas, profissionais da saúde, estão utilizando o NOVA. Foi proposto no Guia Alimentar para a População Brasileira e terminou sendo referência a nível mundial, claro. Afinal de contas, é um problema mundial a questão dos processados e ultraprocessados. Então, o NOVA é uma escala. Você pega o papel, você vai fazer uma linha, no lado esquerdo vai botar um menos e no outro vai botar um mais. Quanto mais para a direita, maior processamento industrial vai ter o seu alimento. Quanto mais para a esquerda, a sua métrica vai ter menor grau de processamento. Então, eles classificaram em 4 categorias. A gente vai analisar cada uma, claro. No grupo 1, in natura ou minimamente processados. O grupo 2 seria alimentos culinários. No grupo 3, a gente tem alimentos processados. E no grupo 4, alimentos ultraprocessados. Então, nessa linha você vai fazer 4 divisões. Vai botar 1, 2, 3 e 4. A gente vai entender cada grau de processamento existente e qual é mais perigoso, qual a gente deve evitar. Acho que já a resposta é bem clara. E quais a gente deveria consumir mais, quais a gente não consegue substituir, certo? Então vamos começar pelo menor grau de processamento. Pelo grupo 1, a gente entende eles como alimentos in natura ou minimamente processados. São os alimentos que a gente encontra na natureza e são vendidos na prateleira do jeito que eles são. É a carne, é o ovo, feijão, arroz, batata, legume, fruta, vegetal, tudo que está na natureza e está no mercado, a gente vai dizer que é um alimento in natura. No entanto, às vezes é necessário um grau de processamento. Eu acho que o melhor exemplo pode ser o arroz. O arroz passa por um grau de processamento que a gente tira a casca. Então, quando a gente apenas tira a casca, a gente tem o arroz integral, em saquinho, é um pouco mais marrom. E se a gente segue fazendo um grau de processamento de apenas e tirando pequenas coisas que até facilitam a nossa digestão, a gente tira o farelo e o germe. A gente está tirando um pouquinho de fibra do arroz, a gente faz um polimento e deixa ele branquinho, como a gente
pelo menos eu consumo normalmente. A gente termina fazendo um grau de processamento. Ainda assim, a gente não adicionou nada. Então, o importante na classificação dos alimentos in natura ou minimamente processados, principalmente os minimamente processados, é que eles não têm adição de nada. Eles apenas passam por alguma transformação que pode fazer a sua digestão melhor. No caso do arroz, deve ter algum caso com feijão, desconheço, para ser sincero, não li sobre, deve ter. Se tiver, deixa no comentário, sempre ajuda para enriquecer o debate. Deve ter também para outras sementes e outros frutos, quem sabe, eu não sei. Os alimentos in natura também têm a característica de que são perecíveis, ou seja, eles estragam, estragam rápido. Você deixa uma maçã 2 semanas, você não come a maçã, né? 2 semanas na prateleira, apodrece. É um real desafio, por exemplo, para os grandes mercados. Pensa aí na tua cidade, manter a feira funcionando, porque estraga, estraga. Realmente, estraga rápido, estraga fácil. Você tirou da temperatura uma certa quantidade de horas, você estragou. Então, entenda que os alimentos in natura, de fato, podem passar por um pequeno grau de processamento. Tem uma questão tecnológica para que se mantenha, por exemplo, refrigerado uma carne até que chegue à sua prateleira do mercado. Não houve adição de nada, apenas o uso da tecnologia para que se mantenha fresco. Minimamente processado de forma geral. Usa moagem, descarte de sujeira, né? A gente deu o exemplo de tirar casca, tirar terra, né? Esse tipo de coisa. E os exemplos principais são as folhas, feijão, arroz, carne, frutas. Eu quero deixar uma observação. Eu gostaria, adoraria, para ser sincero, falar com um ou uma nutricionista formada que saiba sobre agrotóxico aqui no Brasil. Por quê? Tem muita crítica referente ao uso de agrotóxicos nos alimentos in natura, que teoricamente são os mais saudáveis, só que a gente agora está consumindo veneno, de fato. E tem sido uma questão levantada se realmente é saudável. Eu quero esperar um pouquinho para falar com uma pessoa que sabe mais do tema e eu mesmo me informar. Mas eu acho que a observação é totalmente válida. Beleza, é saudável. Mas com o uso de agrotóxicos, como fica, como realmente vai ser essa recomendação para a população geral? Compra ou não compra? No entanto, hoje as diretrizes, pelo amor de Deus, hoje as diretrizes recomendam o consumo desses alimentos in natura. A gente vem agora para o grupo 2, os alimentos culinários. Geralmente são extraídos de alguma forma de um alimento in natura e a gente encontra eles, por exemplo, no óleo, que a gente consome, no óleo de girassol, no óleo de canola, no óleo de oliva, então os óleos de forma geral, açúcar, que também passa por um grau de refinamento, geralmente. Vamos deixar exemplo porque acho que fica muito mais claro. Óleos, de forma geral, sal, açúcar, mel, açúcar refinada, mel, temperos. A gente utiliza, olha a palavra culinária. A gente utiliza esses alimentos na hora que a gente está cozinhando. Então, a recomendação é um consumo moderado. O que significa moderado? E por quê? Moderado, na hora da preparação, você não precisa botar 1 litro de óleo para fritar um ovo. Pelo amor de Deus. A gente bota um pouquinho, a gente bota um pouco. A gente não malgasta 3 quilos de sal para comer um ovo. Não dá, né? Num suco, num café, por exemplo. Eu vou falar por mim. Eu sou contra. Eu acho um dos maiores red flags do mundo uma pessoa botar açúcar no café. Cara, o café é amargo. A vida é amarga. A vida é triste e amarga. Você não tenta botar açúcar no café. Mas bom, cada pessoa é uma pessoa. As pessoas que gostam de botar açúcar no café
Não botam 3 quilogramas de açúcar, pelo amor de Deus. Então, realmente, a ideia de um consumo moderado. E também um porquê, vamos lá. De fato, o óleo por grama, ele tem uma densidade calórica alta. Então, por exemplo, para fazer uma comparação, uma grama de óleo, seja qual for, em média, dá 9 quilocalorias. É um valor assim bem consolidado. 9 quilocalorias você queimar uma grama de óleo. Um carboidrato dá 4 quilocalorias por grama. Então, realmente, a gente não consome apenas uma grama. Calorias realmente é uma coisa importante. E a gente, na hora do cozimento, da culinária, vai utilizá-los para deixar as coisas mais gostosas, gente. Pelo amor de Deus. Carne sem sal. É foda. Carne sem sal. Vamos lá. Bota salzinho, um feijão. Você não come o feijão. Bom, não sei, não vou falar do outro lado, né? Mas por mim, eu não como feijão apenas quando tá fervido e tá o dente. Beleza, mas cadê o sabor? Bota um. Bom, não vou dar a minha receita. Bota sal, pimenta, os condimentos e tal. Deixar o feijão gostoso. Mas a gente não vai botar 1 litro de óleo. Pelo amor de Deus. É moderado. Inclusive, você pegar alimentos do grupo 1 e do grupo 2, então, alimentos in natura, ou minimamente processados, e alimentos culinários, é o padrão alimentar de países com envelhecimento saudável, tais como o Japão, o Mediterrâneo é um país, mas um conjunto de países que formam o Mediterrâneo, e, e, e a Coreia do Sul, se não me engano. E eu quero aproveitar essa palavra. Eu quero que você agora anote padrão alimentar. Porque padrão alimentar não é dieta. E é confundido. Muito confundido. Dieta, vamos começar pelo básico. É estilo de vida, vem do grego. Eu acho que já a grande maioria das pessoas escutou isso. E na prática se refere à quantidade e qualidade do alimento consumido por um indivíduo. Quantidade e qualidade alimentar consumida por um indivíduo. O padrão alimentar, ele é um comportamento. E é aqui quando a coisa pega. Porque comportamento, dieta é complicado, mas comportamento, meu, quem estuda psicologia, não respeito. Pelo amor de Deus. É algo complicado. Pensa numa coisa complicada, comportamento. Depende de hormônio, depende de ambiente, depende da sua biologia, depende da genética, depende do neurotransmissor que está agora no seu cérebro, quanto você está me escutando. Depende da sua capacidade de você me escutar e que eu esteja entrando no seu cérebro para modular o seu conhecimento e você tenha um novo aprendizado. É complexo, gente. E o padrão alimentar é justamente o comportamento. Vem do comportamento. Antes, durante e depois do comer. Então, é a criação do contexto e o posterior do contexto alimentar. Então, por exemplo, a distribuição das refeições, por exemplo. Por exemplo, numa dieta, você pode planejar comer 2.500 calorias por dia. Mas como você vai fazer isso? Você pode planejar refeições. Só que em indivíduos diferentes, essa mesma dieta, estou falando em alimento mesmo, essa mesma dieta é totalmente diferente. O planejamento é diferente. O contexto é diferente. Os sentimentos envolvidos são diferentes. Como comem é diferente. Com quem comem é diferente. Agora, se você modula 2 indivíduos para ficarem presos num quarto escuro, sem trabalho, sem nada, você vai pagar tudo. O padrão alimentar deles vão ficar igual. E você dá a mesma comida, na mesma hora, com o mesmo planejamento, com a mesma distribuição, você vai igualar os padrões alimentares. E é justamente por isso, eu acho que aqui
quem foi a um nutricionista, um profissional da saúde. Vou falar nutricionista porque é realmente a área que eu estou me envolvendo e eu estou estudando. Eu já fui para nutricionista que apenas deixava um cardápio. Ou seja, é, 9 horas, tal, 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 tal. 11 horas, tal, 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 tal. Eu não como, sei lá, vou dar um exemplo. Eu não como cuscuz. Um exemplo, besta. Eu como, viu? E tinha lá cuscuz. Ou, aliás, vamos lá. Imagina que eu fui para um nutricionista e ele me fala assim: Ó, Diego, você tá tudo bem, a gente vai ajustar algumas medidas, tal, beleza? Aí eu quero que você agora consuma, vamos supor um exemplo, vou chutar aqui um valor, 175 gramas de carne dessa forma, com X gramas de salada, com Y gramas de, sei lá, carboidrato, arroz, aí me dá as opções. Somente que desconsiderou totalmente que eu tenho dois filhos e que não dá tempo de fazer planejamento. Nunca me ensinaram a cozinhar. Tá entendendo? Essa modulação de comportamento é uma coisa que tem que ser feita para uma intervenção. Então, apenas um papel dizendo frango, arroz, não é suficiente. Tem que vir junto uma modulação de comportamento. Não tô falando que é fácil, não, viu, gente? Pelo amor de Deus. É uma ciência, na minha opinião, lindíssima, que quanto mais eu vou estudando, mais me emociono, mais me dá vontade de gritar. Então, é por isso que apenas dieta não funciona. Porque abrange apenas a parte quantitativa e qualitativa da alimentação, sem considerar os contextos, principalmente de comportamento atrás dessas refeições. Então, quando você entende a sua vulnerabilidade, os seus comportamentos, para planejar, para porcionar, para compreender o que estão comendo antes, durante e depois da refeição, vai fazer uma baita diferença na intervenção. E eu ainda não fiz nenhuma intervenção clínica, né? Eu estou agora começando o curso. Mas eu já estou com esse pensamento. Já estou com esse pensamento. A dieta não é suficiente. De fato, não é. A gente pensa no padrão, a gente pensa em comportamento. Falando em comportamento, gente, indistintamente da sua área, eu sou TI, não ligo. Eu faço arquitetura, não ligo. Eu faço, não ligo. Pelo amor de Deus, para se tornar um indivíduo emancipado, você vai procurar o livro Behave, de Robert Sapolsky. Em português, eu li a versão em português, é Comporte-se. Não sei se é a melhor tradução de fato, mas é isso. É a biologia humana em nosso melhor e pior. É assim que é o título, né? Vocês vão entender por que comportamento é tão difícil de mudar. É difícil mesmo, é difícil. A gente é muito viciado em comportamentos que a gente criou. Mas não é o tema de hoje, de fato. A gente vai seguir falando da classificação alimentar. Mas reflita, é bem importante fazer esse. É um momento de antes e depois. Um momento, é uma coisa que você escuta e você não tem como ignorar. É um conhecimento que vai ficar com você. Seja ou não da nutrição. Não precisa. Isso aqui não é apenas para nutricionista. Eu espero que. Não. Eu espero que seja para todo mundo, que todo mundo esteja me entendendo. Certo? Então, para fechar a ideia do padrão alimentar, essas populações, né? Mediterrâneo, Japão, Coreia do Sul, eles misturam muito bem o consumo de produtos in natura e produtos culinários. Deixa as refeições saborosas. Então é variado, é saboroso, é nutricionalmente balanceado. E é muito importante que a gente consuma esses alimentos, esse grupo de alimentos, os culinários, com uma moderação, de fato. E agora a gente vai entrar na terceira classificação,
da nova, eu quero que você lembre o que era nova. O que a gente está medindo agora? Vai, puxa da memória, sem olhar papel nem nada. Grau de processamento industrial do alimento. Quanto menor for o grau de processamento, melhor, maior qualidade nutricional vai ter esse alimento. É simples. A gente agora vai para os alimentos processados. Vamos entender os alimentos processados. Os alimentos processados são versões modificadas do in natura, ou seja, da forma original da natureza, e deixando-o mais palatável. Estes têm, presta atenção. Alimentos processados têm a principal função de preservar o alimento. Ou seja, que esse alimento consiga durar no tempo, mais tempo, o maior tempo possível na prateleira. Então, por isso, são versões modificadas dos alimentos in natura e, claro, deixando mais palatável. O consumo, quanto? É moderado. É moderado. Por que moderado? Como a questão também envolve palatabilidade, eles botam muito mais açúcar, muito mais sal, do que a gente faz no cozimento normal. E já tem, nesse grau de processamento maior que a gente está falando, outras técnicas. Por exemplo, para fazer pães, para fazer queijos, a gente utiliza a fermentação não alcoólica. A gente utiliza outros métodos em relação aos alimentos minimamente processados. Aqui vem uma coisa importante, por exemplo, do atum. O atum enlatado é considerado um alimento processado. Só que é complicado, por exemplo, porque tem aqueles atuns que ao invés de vir com água, vem com óleo. E claro, como a gente falou agora, 1 grama de óleo tem 9 calorias, 1 grama de água não tem calorias, e você deixa o alimento claramente mais calórico. Pode ser um problema, dependendo da pessoa. É difícil falar é um problema, mas é uma questão. Então, quais tipos de alimentos estão aqui? Queijos, né, que a gente fala agora, que sofrem fermentação não alcoólica, junto com os pães. Bom, junto não. Você entendeu? Fruta sem calda, peixes em conservação de óleos e esse tipo de alimento. Repito, grau de processamento maior. Os pães também apodrecem com o tempo. Demora mais tempo, claro. Mas apodrece. Se deixa um queijo, apodrece. Tá entendendo? Ainda, ainda assim mantém algumas propriedades, pelo menos sensoriais, de alimentos in natura. Mas se perde muito nutricionalmente. Tá certo? Então, de fato, aqui vem a questão de moderação. Moderação. E agora, entrando na última categoria, claro, a gente vai entender a grande questão, o grande vilão, o verdadeiro vilão. Aqui já acho que posso falar bem partidário mesmo. O verdadeiro vilão da sociedade atual, que é o alimento ultraprocessado. Então, a gente vai entender o que é e como identificá-lo. São alimentos. Aliás, nem alimentos são. É incrível. Gente, não são alimentos. É difícil falar isso, mas um alimento que não é alimento, o que é? Pois é. É algo industrial. São frações de alimentos misturados com cada coisa industrial. Claro, isso tem um sabor horroroso. E a indústria bota açúcar, gordura, óleo hidrogenado, não sei o que, conservante, mistura, aquece, blá, deixa uma fração, bota num pacotinho legal e distribua. E faça um marketing, claro, e faça um marketing dizendo que é a coisa mais gostosa. E é.
E é. E é. Pelo amor de Deus. É gostoso. E tem razão pra ser gostoso. Tem. Eu descobri isso há pouco tempo mesmo. Relativamente pouco tempo. Tem um sabor, a gente geralmente pensa em, quando a gente fala de sabor, em doce, amargo, salgado, amargo. Posso estar esquecendo um, de fato, mas a gente tem um sabor chamado umami. E o umami é um sabor que acho que é, bom, se você está me escutando no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo que não seja uma comunidade totalmente afastada do mundo, e mesmo assim é bem provável isso, você já sentiu o sabor umami. Sabor de gostoso. Sabor de gostoso bem principalmente de glutamato monossódico. O sabor umami é marcado principalmente pelo glutamato monossódico, que dá essa sensação gostosa. Gente, é gostoso, é muito bom. Literalmente, umami, acho que era do lá da Ásia, significa saboroso, gostoso. Gente, é muito bom. Eles botam glutamato monossódico, claro. Eles botam tudo e botam ingredientes que a gente não compra. Essa é a questão. Não, não é que a gente não compra, a gente, primeiro, não acha nem na natureza, então, nem vende alimentos in naturas, do grupo um e são ricos em qualquer coisa que a gente nem sabe o que são realmente. Tem muita coisa, tem. Boy, faz o seguinte: pausa esse vídeo. Com certeza, com certeza. Você tem algum industrializado em casa. Salsicha, sei lá, qualquer carne processada, sei lá. Vai lá, pega, olha os ingredientes. Coca-Cola. Tem uma Coca-Cola do outro lado? Pega a Coca-Cola e você começa a ler. O que tem a Coca-Cola? Água carbonatada, não sei o que. E aí começa uma lista infinita. Xarope de milho rico em frutose. Aí começa cada coisa. Isso aqui tá no Fanta. Concentrado de suco de frutas. Tá. Na cara. O que é isso? Você compra concentrado de suco de fruta? Ninguém. Você compra fruta e faz um suco. Pode fazer um concentrado seu. Mas não é o industrial. Aí é que vem o problema. Não, não é pela indústria, mas o que de onde tira isso? Porque, cara, é muito doce. É uma coisa que não existe, é uma coisa que a gente modifica para que fique assim de doce. Tá entendendo? É louco. Cara, eu vou ser sincero. Eu vejo, eu sei que muita gente não vai gostar do que eu vou falar agora, mas eu vejo o alimento tá processado. Então, se você pegasse lixo, botasse todas essas coisas que eles botam, sei lá, cara, xarope de milho, óleo hidrogenado, óleos modificados, concentrado de suco de fruta, xarope de milho rico em frutose, açúcar invertido. Deixa a coisa mais gostosa do mundo e vende. É isso. Agora, vamos lá. Qual é a recomendação? Evitar. Quais são os principais ultraprocessados? Refrigerante, bolacha, carnes processadas. Então, cara, aquela carne que pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos na prateleira, provavelmente é ultraprocessada. Tem carne processada? Tem, mas também tem carne ultraprocessada, com já feita, sabe? É carne já feita. Aqueles. Qual o nome? Monchis? Posso estar errado o nome? Aquele macarrão que você bota no micro-ondas. Eu nunca comi. Nunca, graças a Deus. Eu nunca comi isso. Se você come não tome, e gosta, não tome como um insulto. Tô falando por mim. Eu não. Nem imagino. O pessoal bota no micro-ondas, bota, sei lá, 2 minutos, tá pronto. Comida pronta. É comida pronta. A ideia é evitar. Só que a gente não vive numa caixola,
no meio da sociedade. Então, de fato, essa questão da hiperpalatabilidade já é uma coisa que é, de fato, você pegar o lixo e deixá-lo gostoso, deixá-lo super palatável. E aí vem uma observação que, cara, vai ser um tema eventualmente aqui no podcast. Existe vício em comida? Dependendo com quem você fala. Nutricionista mesmo. Nutricionista vai ter argumentos para sim, para que sim, a gente tem vício em comida. E vai ter o grupo que vai dizer, não, a gente não tem vício em comida. Eu, baseado nas leituras que eu já fiz sobre o tema, quem quiser, tem um livro chamado Nutrição Comportamental, eu li a segunda edição. Essa abordagem, de fato, defende que não existe vício em comida baseado em evidência científica. Pode aumentar o desejo? Pode. Mas uma coisa é aumentar o desejo, outra coisa é vício. Tem uma linha tênue. Mas, de fato, se você discorda, tudo bem. Pode deixar. Pô, discordo, eu acho que tem vício em comida. Pode deixar. Eu não vejo nenhum problema. Esse debate é necessário. É necessário. Pô, existe vício em comida por quê? Aí eu argumentaria isso, 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 isso. Aí chegou uma pessoa que tem evidência de que não, isso é refutado com isso, isso, isso. Aí você refuta, fica refutando e vai refinando esse produto até que fica no mais próximo à verdade, mais próximo ao mundo real, o modelo real do mundo. Isso que a gente chama método científico. Não sei porque eu estou falando disso, mas é bem importante que você saiba lá do outro lado da tela que é assim que funciona a ciência. Ciência funciona no debate, baseado não na pessoa, baseado no argumento. Bom, depois a gente fala. Então, existe vício em comida? Do que eu entendo, não. No entanto, o investimento pesado que dá o nome a esse podcast, eu estava escrevendo sobre isso. Gente, eu tô falando aqui a origem de tudo, né, mas a origem desse podcast, porque eu tava lendo sobre isso, eu botei comida e mídia. Aí saiu, não é brincadeira, é um word que diz comida e mídia. Tava lendo sobre o investimento pesado que faz a indústria alimentar para vender o seu produto. Deixar, pô, lembrança positiva. Pô, você pensa em Coca-Cola, vamos falar nome e sobrenome. Você pensa em Coca-Cola, você pensa no Papai Noel, em Natal, você pensa na reunião em família, você pensa a mistura de cachaça, que acho que aqui não é muito comum não, mas tem o rum com Coca-Cola, que lá na América a gente chama de Cuba Libre, um trago. Você mistura Coca-Cola, você vê Coca-Cola e fala, pô, é bom. Tem muita propaganda agora, Snickers. Não me deixe de aparecer, pelo amor de Deus, YouTube, para. Senhor YouTube, para, pelo amor de Deus. Deu branco. Toda vez que eu vou almoçar, tem Deu branco, Snickers. Toda vez. M&M, boy, vai, a lista é infinita. É o investimento, dizer, o produto é bom. E é bom mesmo. E gostoso. É gostoso. Não é bom, não. É gostoso. É gostoso. Cara, e a indústria? Eu não quero parecer paranoico, não, tá, gente? Eu vou deixar aqui os artigos que eu utilizei. Renata Leve, eu falei lá no início, é uma pesquisadora brasileira muito acima da média, referência mundial da USP, gente. Tem que valorizar o que é feito aqui no Brasil com o que a gente tem, de fato. Bom, a indústria conseguiu diminuir o custo de produção. E quando você consegue diminuir o custo de produção, o preço do produto, o preço final do produto, obviamente que tem outros fatores, eu não sou economista, mas o preço do produto cai. Se é barato produzi-lo, é barato vendê-lo. Praticamente funciona assim. Ah, depende do mercado, blá, 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 blá. Depende. Beleza. Você tem mercado. Tem muito mercado. E os alimentos ultraprocessados são muito baratos. E uma coisa que você não precisa ser doutor na USP para saber. Você vai no mercado e
é mais barato levar, sei lá, quantas sacolas de Doritos, de carne processada e tudo, do que 1 quilo de carne magra. É uma realidade econômica. Isso é um problema, porque aqui que vem, ó, se você tá aqui, obrigado. E segundo, é aqui que vem a questão do episódio, a questão que vai fazer explodir a sua cabeça, se você entender a ideia, se eu consigo transmitir a ideia e se você conseguir entendê-la. A questão é quando você muda o seu padrão alimentar, vamos lembrar das coisas, você muda o seu padrão alimentar, quando você muda a qualidade da sua dieta, juntas, e você começa a substituir os alimentos do grupo 1 e 2 por alimentos do grupo 3 e 4, ou seja, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. É aí que nasce os problemas atuais de obesidade, de aumentos de morte, por doenças cardiovasculares. Gente, está muito bem documentado que ultraprocessado faz mal. Tem exceção. Mas, via de regra, tem muita evidência para botar de que ultraprocessado faz mal. Do mesmo jeito que a gente tem um monte de dado que diz que cigarro faz mal. A coisa é que como você tira isso da população? Tá entendendo? Você vai substituir, não é tirar. Não é fazer uma lei hoje no Brasil, hoje eu sou presidente do Brasil e vou falar, ó, gente, vamos tirar os ultraprocessados. Não é isso. É inviável. É inviável. Coisa é, como a gente pode fazer a substituição desses alimentos ultraprocessados e processados para alimentos in natura. E, claro, do grupo 1 e do grupo 2, que são claramente mais saudáveis, vem da nossa terra. Aí vem um monte de pesquisador que tá quebrando a cabeça com isso faz anos. Já tá entrando num grau de obesidade nunca antes visto. Já tá atingindo públicos mais novos. Deixar a coisa mais assim, mais palatável, mais consumível, mais pronto para um grupo como é criança que tem uma nutrição, tem uma área na nutrição só para pensar como eles vão crescer, como eles vão se nutrir, com que vão se nutrir, como bababá. Nutrição materno-infantil. E já estão chegando os ultraprocessados para eles. E é chamativo para eles. Se eles querem, eles pedem. Se você, mãe, está me escutando, primeiro, obrigado. Segundo, você sabe que criança quer chocolate. E você dá chocolate para criança. E a criança gosta. Eu não estou falando para você não dar chocolate. A criança vai gostar. E a criança vai ver na tela. Chocolate mó gostoso. E gente fazendo coisa legal comendo chocolate. Coisa é, já está entrando nesse público. E claro, já entrou na sociedade adulta. E isso é um problema. O problema é quando substitui também os alimentos in natura. Vai juntando as peças, você tá com papel na mão, tá com o cérebro, tá prestando atenção. Vai juntando as coisas. É uma luta muito agressiva. É uma indústria muito forte, muito silenciosa. É difícil. Eu eu sou meio pessimista para muita coisa, para ser sincero. Então, como a gente vai identificar um alimento ultraprocessado? São ingredientes que a gente não utiliza na cozinha. Alta durabilidade. Então pensa, cara, pensa. Próxima vez que você veja uma salsicha, pensa. Se eu deixo essa salsicha aqui, salsicha, quanto tempo ela demora para estragar? Vai passar tempo, cara. Faz o teste. É sério, faz o teste. Deixa um tempão, deixa a salsicha aí. Vai dia, segundo dia, terceiro dia. A salsicha vai estar intacta. É foda, cara. Então, assim, eu espero que você tenha anotado, porque, pensa, são várias ideias. Ó, vamos fazer um resumo? Vamos fazer um resumo. A gente falou da classificação nova,
que se refere ao grau de processamento dos alimentos, a gente tem 4 grupos: alimentos in natura, minimamente processados. Segundo grupo, alimento culinário. Terceiro grupo, alimentos processados. Quarto grupo, alimentos ultraprocessados. Eu, de propósito, falei muito em alimentos ultraprocessados. E não falei tanto sobre eles propriamente ditos, mas das coisas que estão atrás. É uma indústria. A gente não pode esquecer isso. É uma indústria. E pensa, claro, em lucro. Não pensa na saúde, não pensa nisso. É lucro. É quantos chocolates serão vendidos nas próximas 62 décadas. É isso que eu quero saber. Não quero saber se vai adoecer, se quem vai prejudicar. É muito dinheiro. É muito dinheiro. A gente entendeu isso. Entendeu o marketing, a mídia. Na conclusão, uma observação bem importante. A gente fala evitar, mas isso a gente tá falando para saúde. Claro, saúde e tem performance. A gente, quando performa, de vez em quando, principalmente atleta. Vou dar um exemplo extremo de atleta. Para ter uma maior performance, sacrifica a saúde. Ser atleta não é saudável, nada. Até você está sacrificando a sua saúde. Alimentos ultraprocessados podem ser úteis em contexto de atleta, por exemplo. Não estou falando aqui, o atleta somente consuma ultraprocessados, não. A qualidade é claramente importante. Isso vai ser. É um tema que não esgota, gente. Mas entenda que, de fato, é uma luta. A gente está lutando mediaticamente. Eu aqui fazendo o meu grãozinho de areia nos meus primeiros episódios que quase ninguém vê a realidade, quase ninguém chega no final falando sobre isso, mas é uma guerra mesmo. Tem muita coisa atrás. Mas eu espero que se você chegou até aqui, você tenha entendido, você tenha aprendido algo. Eu agradeço a atenção de vocês. É um tema complicado. E o próximo episódio vai trazer novas coisas, novas reflexões desse e de outros temas. E é bom a gente ter aprofundado inicialmente em tudo isso que a gente falou. Obrigado, gente. Valeu.